de dezembro de 2021. Esse ano voou realmente. Confesso a vocês que eu nem vi passar. Hoje já é dia 8. E aí? Quantas palavras você já pôde ouvir? Quantas palavras você já assistiu pela internet ou presencialmente? Qual foi a palavra que marcou a sua vida nesse ano de 2021? O que fez você mudar? O que fez você transformar? Esse ano foram diversas, inúmeras palavras que você teve a oportunidade de ouvir. E aí, se eu perguntar para você, qual foi aquela que mudou algum conceito na sua vida? Você consegue responder? Não precisa responder agora não, mas fica com essa reflexão. Para quem já abriu, Lucas 2, versículo 25. Lucas 2, 25 diz assim, eu vou ler na versão King James, talvez esteja um pouquinho diferente da sua, mas se você tiver com alguma dificuldade de entender, preste atenção na minha leitura, amém? A palavra do Senhor diz assim, entre mentes, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Interessante que a abertura do irmão Cleiton já tratava do Espírito Santo. E quando eu cheguei aqui, eu pude sentir a presença do Espírito Santo de Deus nesse local. Versículo 26. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: Ó soberano, soberano, como prometestes, podes agora despedir em paz o teu servo. Versículo 30. Porquanto os meus olhos já contemplam a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos. Versículo 32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Glória a Deus. Até aqui. É interessante essa pequena passagem que eu acabei de ler para os irmãos. Talvez você nunca tenha se atentado. Mas é interessante como que o Espírito Santo de Deus conduz o Dr. Lucas para escrever essa parte do capítulo 2. Só que, se eu fazer apenas essa leitura, fica um pouco difícil de entender. Então, eu gostaria de tentar expor um pouquinho o que estava acontecendo antes de chegar aqui, nessa parte desse capítulo 2. O capítulo 1 é bem interessante de Lucas. Ele traz alguns assuntos que você precisa ler. Ele trata da introdução, do nascimento de João Batista. Ele trata também da introdução do nascimento de Jesus. E um ponto muito interessante é que existe um momento em que um anjo de Deus, ele vem até a terra e fala com os pais de João, em especial Zacarias. Mas talvez eu esteja diante de homens e mulheres que ainda não acreditam que existe um mundo espiritual. Só que nesse momento em que o Dr. Lucas escreve, por meio da inspiração de Deus, ele diz assim, que um anjo ele veio à terra e falou com Zacarias. Talvez você nunca tenha se atentado, mas o fato de um anjo vir do céu e chegar aqui
É um momento em que se cruzam dois mundos, um mundo espiritual e um mundo natural. Será que eu e você não conseguimos entender que isso é real? Se eu acredito em Jesus, se eu acredito em tudo que está escrito aqui, eu e você precisamos acreditar que também existe um mundo espiritual. E anjos, eles podem vir acessar esse mundo também e conversar comigo e conversar com você. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existe. Existe um momento também no capítulo 1 que fala de um encontro entre Maria e Isabel. Mãe de Jesus, Maria, e Isabel, mãe de João Batista. E é um momento muito interessante, onde Maria vai visitar Isabel, que está gestante. E quando o menino João Batista, que está ali no ventre de Isabel, percebe a presença de Maria, ele salta no ventre de Isabel, já anunciando que existia algo diferente ali. O capítulo 1, ele é recheado de várias informações, mas essas que eu trouxe são interessantes também. No finalzinho, ele fala do nascimento de João Batista. Mas o interessante é que no capítulo 2, inicia com o nascimento de Jesus. E existe um momento, uma situação em que Jesus nasce e existem alguns pastores naquela região e, de repente, vem novamente um anjo de Deus e conversa com os pastores. E não menos importante, não vem só um anjo. Vem vários anjos e aqueles pastores começam a ver vários anjos. E aqueles anjos começam a declarar: "Ei, vocês são felizes porque acabou de nascer Jesus Cristo." E então esses pastores saem daquele local e vão até o encontro de Jesus. E quando chega ali, eles começam a falar aquilo que os anjos tinham falado. Esse menino é especial. Esse menino é Jesus Cristo. Só que os pais de Jesus, Maria e José, eles ouvem aquilo, mas ficam um pouco temerosos. Então prossegue o capítulo e chega um momento em que é necessário apresentar Jesus ao templo. É uma tradição daquele povo. Eles precisavam fazer isso. E é nesse momento que eu iniciei minha leitura. O momento em que Jesus Cristo, ele é apresentado a Deus em um templo. Então, no 8º dia, o filho primogênito, daquela época, ele precisava ser apresentado. Só que eis que surge um homem especial. Simeão. Eu tentei buscar o que significa o nome Simeão, mas eu não localizei. Eu localizei algo que diz ouvinte, mas acho que não é interessante tratar sobre isso. Porém, naquela época, poderia existir vários Simeões. Assim como hoje existem vários Ronaldos, Romário, Roberto Carlos, o nosso povo, ele tem o costume de homenagear alguém. E naquela época eles também tinham o costume de homenagear. E Simeão, eu não sei se vocês se recordam, mas Simeão era um nome de uma tribo de Israel. E qual pai, qual mãe que não gostaria de homenagear o seu filho como Simeão? Mas, apesar de ter vários Simeões naquela época, esse Simeão é diferente. Esse Simeão, ele apresenta algumas características
interessantíssimas. A minha Bíblia, ela diz, um homem justo, homem piedoso. Eu não sei se você se recorda, mas existe um outro homem também na Bíblia que começa dessa forma. Um homem justo, um homem fiel, um homem reto, um homem que amava a Deus. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu estou falando de Jó. Só que, no caso de Jó, a Bíblia traz que ele era tudo isso, mas apresenta algumas perdas e alguns ganhos de Jó. Porém, para Simeão é diferente. Ele apresenta tudo isso. É um homem justo, piedoso e esperava a consolação de Israel. Antes de falar sobre a consolação, eu gostaria de falar algumas coisas sobre o que é ser justo. Justo era um homem que praticava tudo conforme a lei. Conforme a lei dos homens e conforme a lei de Deus. Esse era Simeão. Um homem piedoso. O nosso irmão William já trouxe uma palavra sobre a oferta, ele falou de generosidade. Um homem generoso. Piedoso, generoso, são palavras sinônimas. São palavras semelhantes. Simeão era esse homem generoso. Ele era um homem que repartia do seu pão. Só que, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas a palavra diz assim, ele era justo, ele era piedoso e o Espírito Santo estava com ele. Interessante que não fala ao contrário. Não fala assim, o Espírito Santo estava com ele, por isso ele era piedoso e justo. Não. Algo para mim e para você. Talvez tenham pessoas ali fora que não conhecem a Deus, que sejam também piedosas e justas. E muitas vezes nós julgamos pessoas sem saber. O que eu e você precisamos entender quanto a isso? Que você pode ser piedoso e justo, mesmo sem a presença do Espírito Santo. Mas, quando você está com o Espírito Santo de Deus, aí sim é diferente. Aí sim você se torna especial. Aí sim você consegue ter algumas revelações semelhantes a que o Simeão teve. Então, já falei de o que é ser justo, do que é ser piedoso. Algo também que eu e você precisamos levar para a nossa casa hoje. No versículo 25 fala de um homem que aguardava a consolação de Israel. Se eu leio dessa forma, parece que ele aguardava uma vitória do povo de Israel. Parece que ele aguardava um momento especial do povo de Israel. O momento da mudança, o momento da transformação, o momento em que o povo de Israel iria governar o mundo todo. Se nós lermos dessa forma, sem saber o contexto, sem saber o que significa o Consolador de Israel, nós vamos pensar dessa forma. Mas Simeão, ele estava aguardando a consolação de Israel. E a consolação de Israel não é um momento especial, não é um momento em que Israel iria governar o mundo. A consolação de Israel era o momento que Jesus viria para essa terra. Talvez eu esteja diante de homens e mulheres que estão esperando a consolação do seu casamento. Está esperando a consolação da vida financeira. Está esperando a consolação da sua vida profissional.
Ei, não é um momento especial no seu casamento, não é um momento especial na sua vida financeira, não é um momento especial na sua vida profissional. Não, essa consolação que você está aguardando é a chegada de Jesus nessas áreas da sua vida. É o momento em que o seu casamento vai receber a entrada de Jesus Cristo. É o momento em que a sua família receberá Jesus Cristo. Não confunda um momento diferente na sua família, não. Isso não é a consolação da sua família. A consolação da sua família é Jesus Cristo nela. A consolação da sua fé é Jesus entrar na sua vida. Não confunda. Eu estou diante de homens e mulheres que são inteligentes, que precisam entender isso. Que diante de homens e mulheres que têm a mesma condição de Simeão, de serem justos, de serem piedosos e de aguardarem a consolação de Israel. No versículo 26, ele fala de algo especial, algo tremendo. O momento em que o Espírito Santo de Deus revela algo na vida dele. Ei, o Espírito Santo de Deus diz assim: você não vai morrer enquanto você não ver Jesus. Tem vários pais aqui. Quando que você promete algo para o seu filho? Olha, se você reprovar de ano, eu vou te dar um brinquedo. Quem que faz isso? É o contrário, né? Olha, se você for bem nas escolas, na escola eu vou te dar um presente. Ó, se você mudar o seu comportamento, eu vou te dar um presente. Olha o que Deus está falando para Simeão. Ó, você não vai morrer enquanto você não ver Jesus. O Espírito Santo de Deus está prometendo algo para ele. Será que Simeão era um filho que fazia coisas ruins? Não. Eu já tinha falado. Simeão era piedoso, era justo. E ele aguardava o Consolador de Israel. Ele amava a Deus. Queridos, para eu e você vermos Jesus na nossa família, na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vida como um todo, eu e você precisamos copiar essas características de Simeão. É isso que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Muda o seu jeito de ser, muda o seu jeito de pensar, que aquilo que eu prometi para você vai acontecer. É isso. Então, vai decorrendo, nós vamos caminhando nesse capítulo 2, a partir do versículo 25. E olha só que interessante, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus aparece para Simeão e revela para ele: ei, vai lá para o templo. O Espírito Santo de Deus pode te revelar. O Espírito Santo de Deus pode te revelar um momento em que você precise orar pelo seu marido. O momento em que você precise orar pelos seus pais. O Espírito Santo de Deus pode revelar um momento em que você precise jejuar pelos seus filhos. O Espírito Santo de Deus pode revelar um momento em que você precise orar e jejuar pelos integrantes da sua célula. Ele pode. Então,
O Espírito Santo de Deus revela para Simeão: ei, vai lá no templo. Então Simeão vai para o templo e de repente, eis que aparece Maria, José e Jesus. No 8º dia, para ser apresentado no templo. Então Simeão, ele pega aquele menino nos braços, Jesus Cristo, eleva no alto e declara: glória a Deus. Aquela promessa que o Senhor havia me prometido lá no versículo 25, aconteceu. Agora eu posso ir em paz. Queridos, vai existir esse momento em que Jesus vai entrar na sua vida. Vai existir um momento em que Jesus vai entrar naquela área que você tem tanta dificuldade. Assim como o irmão William acabou de dizer aqui nas ofertas. Existem lugares, existem áreas da nossa vida que nós temos dificuldades. Eu não vou mentir para você, eu também tenho dificuldades e eu creio que muitos que estão entre nós aqui também tenham. Existem áreas que eu e você precisamos abrir para que o Espírito Santo de Deus possa entrar, para que Jesus possa entrar e ser mudada e ser transformada. Tanto é verdade que nós temos culto domingo, nós temos culto quarta-feira, nós temos célula. Ei, se eu e você fôssemos perfeitos, era um culto e resolvia. Mas não é assim. Não é. Então, Simeão, ele apresenta Jesus. Interessante que existiam várias pessoas naquele local. Aqueles pastores que eu falei logo agorinha atrás, eles viram Jesus porque anjos de Deus vieram na terra e falaram para eles: ó, Jesus nasceu. Então eles foram lá e revelaram isso. Só que Simeão não, nenhum anjo falou nada para ele. Somente o Espírito Santo de Deus falou: ei, vai lá, é ele. Só que se Simeão não fosse uma boa pessoa, não fosse um bom homem, não fosse justo, não fosse generoso, não fosse piedoso, ele jamais veria Jesus, ele jamais teria condições de reconhecer que Jesus estava ali. Se nós abrirmos Mateus 5:8, vai estar escrito assim: bem-aventurado os puros que verão a Deus. Simeão era esse homem. Ele conseguiu ver Jesus. Será que eu e você somos bem-aventurados? A esse ponto de reconhecer que Jesus entrou no nosso casamento? Que Jesus entrou lá no meu trabalho? Será que eu e você somos felizes ou somos bem-aventurados e conseguimos reconhecer que Jesus está na nossa família? O título dessa mensagem é: sem Jesus não dá. Sabe, a gente tem vivido momentos tão ruins da nossa geração. Nós estamos passando por processos tão difíceis. Tem hora eu assisto os telejornais e fico preocupado. Eu fico, meu Deus, o que vai ser dos meus filhos com esse mundo que nós estamos vivendo? Eu confesso, eu fico um tanto preocupado, porque eu estou vendo o nosso mundo indo para um caminho que eu desconheço.
Só que eu sei que Jesus, ele pode mudar a situação do nosso país, a situação do nosso mundo, ele pode mudar. Só que, e muitas vezes em que eu me pego preocupado com isso, o Espírito Santo de Deus, ele fala para mim: Hugo, você precisa ser diferente. Você precisa ser justo, você precisa ser piedoso, você precisa me ver em todas as situações. E essa noite, o Espírito Santo de Deus me induz a dizer isso para vocês. Que o mundo, ele pode até tomar caminhos que você desconhece. Mas, se você chamar Jesus para a sua vida, esse mundo vai pegar o caminho da verdade. Esse mundo vai pegar o caminho da vida. Esse mundo vai pegar o caminho de Jesus. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Simeão, ele tinha a fé. Simeão, ele tinha a esperança de um dia ver Jesus. Qual é a fé que te move? Nós estamos num culto da fé. E esse culto, ele tem o propósito de fazer com que você desperte a fé que porventura está morta aí dentro. Ele tem um propósito de despertar a fé que porventura esteja pequenininha aí dentro. Simeão, ele tinha fé de um dia ver Jesus. E a expectativa dele foi superada, porque ele não só viu Jesus, mas ele teve o prazer, ele teve o privilégio de pegar Jesus no colo e apresentar a Deus. Olha, o que ser justo, o que ser piedoso, o que ser generoso provoca em mim e em você. Talvez a sua expectativa é só de um dia reconhecer que Jesus passou perto de você. E ele pode superar a sua expectativa. Ele pode dizer assim: ei, eu não só vou passar pela sua vida, mas eu vou morar com você. Eu vou morar com a sua família. Ei, mãe, pai, eu vou morar com os seus filhos. Não preocupa com o mundo que está ficando aí. Eu sou Jesus. Eu posso protegê-lo. Não se preocupa. Queria que você fechasse seus olhos nessa noite. E você orasse. Não acompanha a minha oração, não. Faz a sua. Sabe, quando você for orar, você tenta lembrar de tudo aquilo que foi dito aqui nessa noite. Você pode começar dizendo assim: pai, eu não acreditava no mundo espiritual, mas a partir dessa noite, eu ouvi que um anjo de Deus pode descer aqui nessa terra e conversar comigo. Ei, talvez você não tenha sido tão piedoso, talvez você não tenha sido tão justo, talvez você nem esteja aguardando a consolação da sua família, mas essa noite você descobriu que a consolação da sua família não é um momento em que você terá riquezas, que você morará num palácio, não.
A consolação da sua família vai ser o momento em que Jesus entrar nela. Ora nesse sentido, agradecendo e pedindo: Jesus, entra na minha família. Jesus, eu aguardava uma outra consolação, mas essa noite eu aguardo o Senhor na minha família. Essa noite eu aguardo o Senhor na minha célula. Essa noite eu aguardo o Senhor lá no meu local de trabalho. Porque eu acreditava que a consolação era algo completamente diferente. Mas hoje eu sei que sem o Senhor não dá. Hoje eu sei que sem o Senhor na minha vida, tudo está fadado ao fracasso. Ora dessa forma que eu creio em nome de Jesus, que você alcançará um outro nível em Jesus Cristo. Amém? Pai, nessa noite nós queremos agradecer por tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Pai, eu confesso que essa noite foi especial, foi uma noite diferente. Desde o início o Senhor falou conosco por meio das aberturas, por meio da abertura, por meio dos louvores, por meio da palavra de oferta. E eu só tenho a agradecer, porque, como sempre, o Senhor faz um fechamento maravilhoso com a palavra que vem do Senhor. Pai, nesta noite eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que todas as pessoas que estão aqui, ou todas as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, que essa palavra seja suficiente para provocar uma mudança de atitude. Talvez nós precisemos ser um pouco mais justos, talvez nós precisemos ser um pouco mais piedoso, um pouco mais generoso. E essa noite nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa nos ensinar a sermos assim. Assim como Simeão foi um dia. Pai, ele teve a oportunidade de ver Jesus. E não somente ver Jesus, mas pegar Jesus no colo. Nós queremos também, Pai, ter essa oportunidade de ver Jesus. Não somente ver Jesus, mas que Ele possa entrar em todas as áreas das nossas vidas, para que Ele possa provocar a mudança que o Senhor deseja, para que possa provocar a transformação que nós precisamos. Pai, um dia o Senhor prometeu a Simeão que Jesus nasceria. Pai, essa noite eu espero também, Pai, as promessas do Senhor na minha vida e na vida dos meus irmãos. Pai, eu desejo ouvir que o Senhor Jesus vai nascer na vida, na minha família. Que o Senhor Jesus vai nascer lá no meu trabalho. Que o Senhor Jesus vai nascer na minha célula. Que o Senhor Jesus vai nascer na minha vida financeira. Que o Senhor Jesus vai nascer em todas as áreas da minha vida. Pai, o nosso coração está aberto. Pode fazer morada em nós. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. Aleluia. Podemos assentar. O pastor não veio nessa noite, que ele tinha um compromisso. Mas, glória a Deus que todos que estão aqui puderam vir, né? E como ele sempre diz, está chovendo bem antes ou depois. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós, essa tarde choveu